trouxe Bíblia, abre comigo no livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Vamos ler 5 versículos, do versículo 1 ao versículo de número 5. Peço que, por gentileza, os irmãos coloquem aqui no telão. Glória a Deus. Deus seja louvado por esta noite maravilhosa. É um privilégio estar na presença de Jesus. Quantos encontraram o texto? Diga glória a Deus. Aleluia. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis. Aleluia. De diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. Querido Deus, abre a porta da Tua palavra e nos revela a gloriosa mensagem que o Senhor tem para a igreja nesta noite. Em nome de Jesus, glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Quando olhamos para dentro da Bíblia Sagrada e lemos os livros sagrados da palavra de Deus, podemos observar que Deus sempre está chamando um homem para fazer a sua obra. Quando olhamos para o capítulo 12 do livro da Gênesis, vemos que Deus chama Abraão para representar o seu nome na terra. Quando olhamos para o livro do Êxodo, no capítulo 3, mais uma vez, Deus fala com Moisés e chama Moisés para libertar o seu povo que estava cativo na terra do Egito. Quando olhamos para o livro do profeta Samuel, capítulo de número 3, Deus aparece no templo e chama Samuel para ser um profeta no meio do seu povo. Quando analisamos a Bíblia, percebemos que Deus sempre está chamando um homem para uma missão. E não é diferente no livro de Jonas, a história do profeta Jonas, uma história muito conhecida pela igreja. O livro do profeta Jonas tem 4 capítulos, 48 versículos, e possui uma mensagem profunda para os nossos dias atuais. E eu tenho um tema para esta mensagem, e o tema é: Deus escolheu você para uma missão. Aleluia. Glória a Deus. Se os irmãos puderem deixar no telão para mim o versículo 1, enquanto eu vou falando, os irmãos vão me acompanhando. Conforme o versículo de número 1, Jonas era filho de Amitai. Versículo de número 2, diz que Deus fala para o profeta Jonas se levantar. Quando a gente olha para dentro da Bíblia Sagrada, a gente sempre vai ver esta expressão na palavra de Deus: levanta-te. Com Josué,
capítulo de número 1, Deus olhou para Josué e disse: levanta-te. Capítulo 18 do livro de Jeremias, verso de número 1, Deus diz: levanta-te. Enquanto vamos discorrendo a leitura da Bíblia Sagrada, várias vezes repete esta expressão: levanta-te. Porque a palavra levanta-te quer dizer coloca-te na posição, prepara-te para uma missão. E era isto que Deus estava falando para Jonas. Jonas se levanta, se posiciona, se prepara. E na continuação do texto, Deus dá a missão para Jonas: vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Para quem não sabe, a cidade de Nínive era a capital do reino da Assíria. Ficava a cerca de 800 quilômetros de Israel, aonde Jonas estava. Jonas viveu durante o reinado de Jeroboão II, entre os anos 793 a 753 antes de Cristo. Quando Deus fala para Jonas ir à cidade de Nínive, Jonas então percebeu que a missão que Deus estava dando para ele era uma missão muito difícil de cumprir, trazendo para nós: quantos de nós somos chamados por Deus, recebemos uma missão que para nós é uma missão, ao nosso ver, impossível de cumprir? Quantos de nós, quando Deus nos chama, nos levantamos, nos posicionamos, mas quando Deus aponta o caminho, quando Deus dá a direção, quando Deus fala o que Ele quer fazer em nossa vida e através da nossa vida, decidimos fazer a mesma coisa que o profeta Jonas fez: fugir. O versículo de número 3 diz que Jonas se levantou para fugir diante da presença do Senhor. Aqui eu faço a colocação de uma pergunta para a igreja: pode alguém fugir da presença de Deus? Pode alguém se esconder da chamada de Deus? É impossível alguém que Deus chama e que Deus escolhe, é impossível essa pessoa conseguir fugir da presença de Deus, porque os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Deus contempla até as profundezas da terra, não tem para onde fugir, não tem para onde se esconder. E Jonas, ele se levanta, aleluia, para fugir da presença de Deus. Ele vai à cidade de Jope, paga a sua passagem, entra em um navio e vai em alto mar para Tarsis, na Espanha. Segundo os estudiosos, quase 4.000 quilômetros da cidade de Nínive. Agora olha a distância em que Jonas planejou fugir da chamada que Deus tinha para a sua vida. Trazendo para os nossos dias de hoje, quantos de nós estamos fugindo da chamada de Deus? Quantos de nós estamos nos distanciando do propósito de Deus para a nossa vida? E quando é que fugimos da chamada de Deus? Fugimos da chamada de Deus quando, para não desagradar os nossos amigos, deixamos de pregar a verdade que Deus colocou em nosso coração. Assim fugimos da vontade de Deus. Fugimos da vontade de Deus quando não louvamos aquele hino que confronta o pecado de alguém, para não perder a amizade. Quando é que fugimos da vontade de Deus? Fugimos da vontade de Deus quando Deus nos dá uma missão, mas nós escolhemos cumprir a nossa vontade. Fugimos da vontade de Deus quando deixamos de exercer a nossa função para a qual Deus nos chamou. Ei, você que está me ouvindo, você tem uma chamada, seja para louvar, seja para cantar, seja para pregar. Não importa se Deus te chamou, você não pode continuar fugindo. Alguns que são chamados para louvar o nome do Senhor Jesus e através do louvor Jesus curar e operar maravilhas, preferem dizer que não sabem cantar.
preferem dizer que não tem uma voz bonita. Mas Deus não depende de uma voz bonita para operar os seus milagres. Deus precisa de um coração quebrantado. Deus precisa de um coração sincero. Eu posso não cantar bonito, mas se eu louvo a Deus com sinceridade, as portas do céu se abrem e o milagre é derramado e Deus opera entre o seu povo. Rebancho que mandará sebe. É quando Deus chama alguém para pregar a palavra, e este alguém fala: Senhor, mas eu não consigo entender o que está escrito. Mas o Espírito de Deus, que revela a palavra, te capacita para pregar o Evangelho, para falar da volta de Jesus, para dizer que Jesus é bom. Geralmente as pessoas dão desculpa: eu não tenho tempo para estudar a palavra de Deus. Mas se Deus te chama para pregar, meu irmão, abre a palavra, leia a palavra, coma a palavra. Deus não precisa que você fale bonito, Deus não precisa que você seja eloquente, que você tenha uma boa oratória, que você tenha um português maravilhoso, mas que você tenha um coração aberto, um coração quebrantado, que você esteja na dispensação da graça dizendo: eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu não sei pregar, mas o teu Espírito Santo, que inspirou homens da história a escrever a palavra, está em minha vida. Assim como Jonas fugindo da presença do Senhor, quantos de nós deixamos de entregar a profecia que Deus colocou em nosso coração, por medo de sermos taxados como falsos profetas, como mentirosos? Quantos de nós fugimos da responsabilidade que Deus nos entregou? Não vou entregar a mensagem, porque vão pensar que eu não sou profeta de Deus. Aleluia. Oh, glória. Você nem percebe, mas quantas pessoas estão sofrendo, falando: Deus, fala comigo. E você que tem a mensagem que Deus pôs no seu coração, você prefere cruzar os braços, empurrar e falar: eu não vou entregar, eu não vou falar. Só que você precisa entender o mistério de Deus. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, porque o Espírito de Deus que opera no púlpito também opera na nave da igreja. O mesmo Espírito que levanta homens de Deus aqui em cima para pregar com ousadia, para profetizar, também levanta profeta aí de baixo, também levanta pregador aí embaixo, também levanta adorador aí embaixo. Aleluia. Jonas se coloca na posição, mas a missão era muito difícil, trazendo para nós, até nos posicionamos, até colocamos um terno, até colocamos uma gravata, até carregamos uma Bíblia, mas quando Deus dá a direção do ministério, quando Deus começa a dizer: vai porque eu quero te usar, aí a gente quer recuar, a gente fica com medo. Quando Jonas fala Nínive, aquele povo cruel, aquele povo violento, aquele povo que mata todo mundo, que não tem dó de ninguém, eu não vou para lá não. Aí Jonas pega, paga a passagem, entra no navio, aí Jonas está em alto mar. Só que Deus, Ele tem suas maneiras de trabalhar, Deus tem os seus mistérios. Quem já ouviu aquela frase? Escolhido, não tem opção de escolha. Se Deus te escolhe,
escolheu, se Deus te deu a missão, é você. Vamos parar com esse negócio de ficar falando que se Deus tirar um, manda 10. Se um sair, Deus manda 10. Se um sair, Deus manda 10. Se o baterista sai, Deus manda 10 baterista. Vamos parar com este negócio. Vamos valorizar quem Deus chamou. Vamos valorizar quem Deus escolheu. Pode não pregar bonito, mas vamos valorizar. Pode não cantar bonito, mas vamos valorizar. Agora me permita sair um pouco. Vamos lembrar de Davi. A Bíblia diz que Davi tinha uma aparência bonita. Davi ficava no pasto, cuidava de ovelhas, enquanto Saul desobedecia a Deus. Davi estava no pasto, no anonimato, escondido. Deus olhando para Davi e pensando: eu vou levantar este jovem. Daqui a pouco Deus rejeita Saul. Aí Deus olha para Samuel e fala: Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Sabe qual é o nosso problema, irmão Felipe? É que a gente quer insistir demais com quem Deus já deixou de lado. A gente quer insistir demais com quem não quer obedecer a palavra. A gente quer insistir demais com quem quer pregar e falar bonito, mas esquecemos de quem tem o coração. Até quando terás dó de Saul? Vai à casa de Jessé, porque dentre os seus filhos escolhi um rei. Quando Samuel chega ali, 7 filhos de Jessé, todos eles foram rejeitados. De repente Samuel pergunta: acabaram-se os jovens? Jessé responde: não, ainda tem um. Cadê ele? Está no campo. O que ele está fazendo? Apacentando ovelhas. Manda chamar. Ninguém se assenta na mesa enquanto ele não chegar. Olha Deus chamando um jovem. Aleluia. Agora mesmo você vai entender o mistério. De repente Davi vem. Quando Davi pisa na porta para entrar para dentro da casa, Deus brada no coração do profeta: é ele, levanta e unge, é o meu escolhido, é quem eu quero que governe o meu povo, é quem vai obedecer a minha palavra. Aleluia. Deus chamando, Deus escolhendo, Deus capacitando. Quem olhava para Davi, talvez diria: como Deus pode escolher alguém tão novo assim? Como Deus pode pegar alguém tão inexperiente assim? Como Deus pode pegar uma pessoa que aos meus olhos não tem aparência para fazer o que Deus chama para fazer? Mas o que me chama a atenção é que Deus não escolhe por aparência. Deus não faz acepção de pessoas. Nós escolhemos por aparência. Queremos o mais bonito, queremos os melhores, mas Deus lá de cima está olhando e falando: é bonito, prega bem, canta bem, fala bem, mas tem um pequenininho lá no cantinho, cheio de intimidade, cheio de unção, cheio de autoridade, que dia e noite bate no peito e diz para o diabo: aqui não, Satanás, eu fui comprado, lavado, redimido pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue do Cordeiro de Deus. Agora é a melhor parte. Jonas desce para o porão do navio, deita em algum lugarzinho e vai tirar um sono profundo. No pensamento de Jonas, Deus não faria nada. No pensamento de Jonas, Deus ia levantar outro. No pensamento de Jonas, Deus ia escolher outro. Só que de repente, o mar começou a ficar agitado. De repente o vento começou a soprar no navio. E agora olha o prejuízo. Um homem que estava fugindo da presença de Deus, um homem que estava fugindo da responsabilidade, trouxe um prejuízo para quem estava com ele no navio.
Prejudicamos a nossa família quando fugimos da chamada de Deus. Prejudicamos a igreja quando pregamos aquilo que nós queremos e não o que Deus quer. Prejudicamos o nosso casamento quando escolhemos viver do nosso jeito e não viver uma vida de oração. Prejudicamos quem está em nossa volta. Vou te provar. Certa vez, eu estava passando por uma luta terrível dentro de casa. Uma aprovação terrível, muito difícil. E eu não conseguia encontrar saída e nem solução para aquela situação. Certa de manhã, em um ensaio de jovens, Deus levanta uma profeta e ela fala para mim assim: sabe por que você está pagando esse preço? Sabe por que tudo está dando errado para você? É porque você está fugindo do que Deus tem para você. Daquele dia em diante, eu decidi mudar a minha atitude. Contei isso para minha esposa. A minha esposa virou para mim e disse: para de ser covarde, para de fugir do que Deus tem para você. E eu quero falar a mesma coisa para você que está me ouvindo. Larga de ser medroso. Para de fugir do que Deus tem para você. Irmão, quem te chamou tem poder para te capacitar. Quem te chamou não depende de opinião de ninguém para te usar. Aleluia. Decidi obedecer. E Deus começou a colocar mensagens no meu coração muito dura. E eu falava: Senhor, tá duro demais, não dá para pregar. Olhava para minha esposa e falava: não vou pregar essa mensagem. Toma vergonha na sua cara, obedece o que Deus tem para sua vida, prega essa mensagem. E eu ia e pregava, e Deus começou a abrir as portas. Deus começou a ir me abençoando. As coisas começaram a voltar no normal. Você não está percebendo, mas o motivo de tanta dificuldade que você passa é porque você está fugindo. E de repente, os marinheiros começam a descartar todos os seus bens, toda a carga, com medo do navio afundar. Só que um deles, o capitão, diz: tem alguma coisa errada. E ele foi dar uma voltinha no navio. Quando ele entra no porão, um homem dormindo, descansando, como se nada tivesse acontecendo. Você está de braço cruzado enquanto Deus está apertando o cinto, né? Você está só sentado no sofá assistindo televisão. Você está só tranquilo enquanto Deus está arrochando o negócio para te fazer entender que Ele tem chamada para a sua vida, não é? Só que esta noite Deus está me usando para dizer: faz aquilo que Ele te chamou para fazer. Se coloca na posição. Larga de ficar fugindo. Não adianta mudar para Uberlândia, porque lá Deus te busca. Não adianta ir lá para a Espanha, porque lá também Deus te busca. Não adianta ir para os Estados Unidos, porque lá também Deus te busca. Não adianta cavar um buraco e se esconder em um subterrâneo, porque lá também Deus te busca. Não adianta você te empurrar e falar: não vou para a igreja, não vou para a igreja, porque não me dá oportunidade. Tem chamada, vai ter que te dar oportunidade, vai ter que te ouvir pregar, vai ter que te ouvir louvar, porque tem chamada, tem chamada, tem chamada, tem chamada, tem chamada de Deus. Só que essa chamada não é fácil. Este caminho não é fácil. É doloroso. É difícil. Pisamos em espinhos. Somos apedrejados.
somos difamados, somos caluniados, porque a chamada é difícil. Você está com medo de cumprir a missão de Deus, porque as pessoas te criticam. Vai viver igual eu, até entender que Deus tinha uma missão. Qualquer coisinha eu queria desanimar, qualquer coisinha eu queria ficar emburradinho no meu canto, e Deus foi me quebrando, e eu estou aqui pregando para você, aleluia. Tive que suportar e aceitar o processo, mesmo sendo difamado, mesmo sendo perseguido, mesmo às vezes o diabo se levantando para tentar me fazer parar, eu tive que me submeter ao processo, porque Deus tem chamada. Aleluia. Oh glória. Rebancho riandere briasui de calabarash. Rebaio seri andalai chui remanto celebarasui de manderebrias. Ramancho derebriasai. Você precisa entender que Deus está estreitando, porque você está fugindo. Até quando você vai fugir do que Deus tem para a sua vida? Até quando você vai tentar esconder daquilo que Deus tem para você? É assim que Deus quer que eu prego hoje. Até quando você vai ficar empurrando, cruzando os braços porque te criticaram? Até quando você vai ficar pensando em desistir porque estão te difamando? Quem foi que falou para você que chamada é mar de rosas? Quem foi que falou para você que ministério é vida fácil, é caminho largo? Ministério não é vida fácil, ministério não é caminho largo, chamada não é mar de rosas. Precisa se submeter ao processo, mesmo em meio a pedradas. Obedeça. Aleluia. Já falaram para mim, esse daí não vai durar muito tempo. Só que Deus tem chamada. Já deram tantas opiniões na minha vida, só que Deus não dependeu de nenhuma dessas opiniões para me levantar, aleluia. É porque às vezes aparece uns engraçadinhos, irmão Vitor, querendo dar opinião na nossa vida, querendo ensinar para nós o que Deus já ensinou, querendo mostrar um caminho que Deus já mostrou. Às vezes aparecem uns bonitinhos, querendo falar que a gente não é capaz, querendo falar que a gente não tem experiência o suficiente. Só que Deus já determinou o nosso ministério, Deus já determinou a nossa chamada, aleluia. Oh, glória, aleluia. Remanchoi de calabarás. Sabe por que às vezes você pensa que está invisível e ninguém te vê? É Deus te guardando. Sabe por que às vezes você não é indicado? Porque Deus não quer que os homens te indiquem, Ele mesmo vai te indicar na hora certa. Quando for o tempo de Deus, Ele mesmo vai assoprar o seu nome, Ele mesmo vai dar testemunho de você, aleluia. Oh glória, é por isso que às vezes alguém até tenta nos indicar, fulano prega bem, só que não dá certo, porque não é o tempo de Deus. Sabe por que você é tão perseguido? Sabe por que você sofre tanto? É por causa da chamada. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Gálatas, no capítulo 6, ele escreveu assim, ó: desde agora ninguém me inquiete,
Por que, Paulo? Porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Era Paulo dizendo: o mesmo que me chamou, me deu experiência na caminhada. O mesmo que me chamou, me capacitou. E não dependeu de opinião de ninguém. Porque quando se levantaram para questionar o apóstolo Paulo, ele escreve o primeiro capítulo da carta aos Gálatas, defendendo a sua autoridade apostólica. Ele mesmo conta o seu testemunho, dizendo que ele excedia a muitos no fariseísmo, aquela seita que perseguia os crentes. Só que aprove a Deus, em um dia quando Paulo estava a caminho de Damasco para prender alguns crentes, diz o texto que Paulo ainda respirava a ameaça contra os que deram da presença de Jesus. Uma forte luz aparece para Saulo, e aqui uma voz aparece dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Agora vamos observar isso daqui. Saulo perseguia a igreja, só que Jesus chamou ele. Jesus quis levantar ele, Jesus escolheu ele. Vou te provar, os versículos 14 e 15, quando Deus fala com Ananias, Deus fala para Ananias: vai em tal lugar e em tal rua que você vai encontrar Saulo de Tarso. O que ele está fazendo? Ele está orando. Impõe suas mãos, ora por ele. Ananias: Senhor, mas eu conheço a história deste homem. Ele veio para aqui para poder pegar crentes e matar. Deus olhou e disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante reis e gentios. Você tem chamada. Você tem chamado. Remancho que anebrias. Urialamancho rebriandai suiandarabacalabaras. Rebaio, Deus sabe que às vezes você entra para dentro do seu quarto e fala: Senhor, até quando eu vou ter que suportar tanta difamação? Até quando eu vou ter que suportar este processo? Deus sabe que às vezes você está no seu limite. Deus sabe que às vezes você está esgotado. Deus sabe que às vezes você está cansado, mas é as marcas de quem tem chamada. Mesmo cansado, você precisa caminhar mais um pouquinho. Mesmo desanimado, você precisa caminhar mais um pouquinho. Mesmo pensando em parar, você precisa correr para o alvo. Mesmo pensando em parar, você precisa correr para o alvo. Mesmo pensando em desistir, Jesus conta contigo para esta obra. Rebancho iracé. Já pensou se eu e você pudesse desistir? Já pensou se eu e você pudesse parar? Já pensou se eu e você pudesse escolher ficar sentado no banco de braços cruzados somente, sem fazer nada? Não foi para isso que Deus te chamou. Não foi para isso que Deus te escolheu. Enquanto Jonas tentava fugir, pessoas estavam sofrendo prejuízo nas cargas. E para finalizar, aleluia, Jonas declara ao seu povo, Jonas declara a sua terra. Jonas diz que estava fugindo da chamada de Deus. O povo ficou preocupado. O que a gente faz com Jonas? Jonas diz: me joga no mar. Aleluia. Oh glória. E Deus já fala com o peixe: espera ele na ponta do navio. Deus arruma carona no meio do mar para quem tem chamada. Não adianta fugir. Aleluia. A carona de Jonas foi um peixe. Aleluia.
Ou uma baleia, segundo a nossa teologia, chamado cachalote, que é um animal que tem a garganta mais larga, que dá para engolir uma pessoa. E Jonas passa 3 dias dentro do ventre dessa baleia ou peixe, dependendo da tradução. Aleluia. Já era um milagre. Quem tem chamada, quem tenta fugir, tem que reconhecer no momento que Deus quer usar. Aí Deus prepara a carona. Aleluia. Oh glória. Dentro do ventre daquele grande peixe, o capítulo 2, Jonas começa a orar. Jonas começa a reconhecer que errou. Deus fala novamente aquele peixe, e o peixe vomita Jonas na terra. Aí a gente parte para o capítulo de número 3. Agora Jonas já é experiente. Agora Jonas já sabe que não dá mais para fugir. Agora Jonas sabe que não dá mais para esconder. Agora Jonas sabe que aquele que o havia chamado controla os céus, controla a terra, tem autoridade, tem poder para fazer o que quer. Aí, meus irmãos, capítulo de número 3, versículo de número 1 a seguir, Deus novamente olha para Jonas. Jonas, levanta-te. Aleluia. Vai à cidade de Nínive e clama contra ela. Não adianta você fugir. Não adianta você esconder. Já percebeu que às vezes você quer passar um tempo sem vir na igreja? Aí você chega aqui e senta lá no fundo para ninguém te ver. E de repente você ganha uma oportunidade. É porque você é marcado para o ministério. Já percebeu que às vezes você não quer cantar, mas naquele dia você ganha oportunidade para cantar? Já percebeu que tem dias que você esconde, nem abre a Bíblia, para ninguém te ver abrindo a Bíblia aqui na frente e te chamar para fazer a leitura do texto? Aí você fica fingindo que nem está na igreja, de repente alguém te dá a oportunidade. É porque você é marcado para isto. Já percebeu que às vezes, já aconteceu comigo, eu já fui visitar algumas das nossas congregações, e quando eu cheguei lá não tinha pregador, e para minha surpresa o pregador era eu, e eu nem sabia que eu ia pregar, porque já fui marcado para isto. Você já foi marcado para este ministério, você já tem a marca da chamada. Não adianta, é a mesma coisa, vou entregar meu cargo, não vou mais mexer com isso, vou mudar de congregação. Chega lá, Deus repete o capítulo 3, vai de novo para o cargo. Vai de novo cumprir a missão. Vai de novo para o lugar que eu te chamei. Vai de novo, porque quando Deus chama não tem como fugir, não tem como se esconder. Sabe o que aconteceu comigo? Quando Jesus me chamou, quando eu vim da vida errada, que eu não conhecia Jesus, eu ficava perguntando: Senhor, será que é eu mesmo? Eu não tenho capacidade para nada disso. E Deus falava assim: é você. Eu lembro um dia que eu cheguei e foi o dia que eu mais perguntava: Senhor, será que sou eu mesmo? O Senhor está certo? O Senhor não está errado nessa escolha, não? Tem tanta gente melhor do que eu. E a gente tinha uma reunião da mocidade naquele dia. E quando eu cheguei aqui, o Augusto estava cantando um hino: Deus não errou quando te escolheu. Vim no culto de tarde da benção, irmã Ana com o microfone na mão. Deus não unge cabeça errada, não. Deus não erra quando escolhe, não. É você mesmo. Está entendendo o mistério de Deus? Ele não errou quando te escolheu. Ele não errou quando te chamou. É você mesmo. É você mesmo. Mesmo sem saber falar bonito. Aleluia. É você mesmo. Mesmo sem entender perfeitamente, é você mesmo. Mesmo errando a letra do louvor, é você mesmo. Mesmo às vezes tentando se esconder, é você mesmo. Foi você que Deus chamou, é você que Deus escolheu. Não tem para onde fugir, não tem como se esconder. Aleluia, oh glória.